Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje é uma reflexão rápida sobre nosso mundo interno e o mundo externo. A nossa vida anímica, aquilo que está aqui dentro, no nosso cérebro. Alguns chamam de alma, outros de espírito, psique, intelecto, enfim, vários filósofos, psicólogos tentaram definir. Alguns conseguiram, outros nem tanto. O importante é que nós temos um mundo todo nosso, onde a gente se encontra com a pessoa mais importante do mundo, nós mesmos. Por óbvio, a gente não pode considerar que também tem um mundo externo. E eu gosto muito de uma frase de um filósofo e imperador romano chamado Marco Aurélio, governou o Império Romano 161 depois de Cristo, até a sua morte. Filósofo estoico. Não falaremos hoje especificamente do estoicismo, mas uma outra oportunidade. O estoicismo é uma filosofia de vida. E ele dizia o seguinte: drama, combate, terror, torpor e subserviência. Todos os dias essas coisas destroem teus princípios sagrados, sempre que a tua mente as considera de maneira acrítica ou permite que elas entrem. Bem, entrem aonde? Nesse mundo interno, nessa vida anímica, aonde o eu se constitui, aonde só nós sabemos as forças ocultas ou instintuais que nos perseguem ou estão aqui. Aonde sabemos das regras morais que muitas vezes, a maioria das vezes nos ajudam, mas muitas vezes também atrapalham quando o nosso superego ele é extremamente severo conosco. Mas tudo isso está lá dentro. E ele coloca, o Marco Aurélio, drama, palavras fortes, combate. Não é à toa, eu estou me degladiando com o mundo externo, com pessoas que muitas vezes chegam repentinamente com atitudes, com comportamentos, com necessidades, com desejos de terceiros que tentam de qualquer forma fazer com que os seus desejos sejam realizados na pessoa de terceiros, e às vezes esse terceiro é você. Lacan dizia que a gente se dói nos nós sociais, no desejo dos outros, quando a gente percebe que aquele desejo não é nosso, e às vezes a gente se sente incumbido em realizá-lo. Torpor é uma palavra interessante e utilizado também na psicopatologia, que diz quando a pessoa está sonolenta, quase num estado de coma, não se dá conta muito das coisas, ele tem que ser espetado por uma agulha para poder reagir ao mundo externo. Subserviência, que é uma submissão voluntária à vontade dos outros. Ele não está dizendo uma submissão involuntária, não é uma coação física ou moral, ela é voluntária. A pessoa quer, voluntas do latim, tem vontade de realizar o que é o desejo do outro. E o Marco Aurélio traz essa crítica, de que essas coisas que vêm às vezes de fora
muitas vezes contra o nosso desejo, pelo menos consciente, acabam destruindo os nossos princípios sagrados. O Carl Gustav Jung tem um conceito muito interessante de self, como uma parte mais íntima da nossa psique, onde nós encontramos o sagrado, Deus, se assim você quiser entender. E quando esse eu mais sagrado, essa parte mais íntima é afetada por algo externo, por falta do nosso filtro de saber o que entra e o que sai, ou por falta de autoconhecimento, ou por falta de nosso comportamento verbal de dizer sim e não está um pouco apagado, saber a hora, inclusive dizer sim e não, o nosso sagrado, esse recôndito da nossa alma, sofre. Não raro encontro na clínica, não raro em hospitais psiquiátricos, não raro na literatura ou mesmo em outros escritos muito bem escritos, encontramos almas que estão extremamente devastadas por tanta intrusão de coisas externas. Nem tudo na nossa vida significa a mesma coisa. O que para você, para mim não significa a mesma coisa. Saussure, quando trabalhou o significante e o significado, e disse que o significado é aquilo que é inteligível, que nós conhecemos através da nossa cognição, e o significante, que é o perceptível, não é a ideia da cadeira, é a cadeira propriamente dita. Mas dentro dessas cadeias de significados, cada um constrói a sua história, o seu mundo interno. E uma palavra que para mim pode ser uma coisa simples, não me amedronta, para você pode ser um terror. Porque essa cadeia de significado baseado num significante nos traz essas conotações diferentes. E por óbvio, pelas coisas externas não serem exatamente da forma que são reconhecidas internamente, é que nós precisamos, e essa é a ideia do Marco Aurélio, ter uma mente crítica do que nos chega e o que a gente deixa entrar. A estabilidade emocional depende desse filtro e dessa peneira. Piaget, grande psicólogo, médico suíço, desenvolveu, muito utilizado na educação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? As fases do desenvolvimento. Ele diz assim, a criança no primeiro estágio sensório-motor, ele não consegue abstrair nada, para ele a verdade é o que está no externo, mas à medida que esse mundo interno dele ou dela vai acontecendo, ela vai fazendo abstrações desse mundo externo até chegar num estágio que se chama operacional concreto, operações formais, onde a gente não precisa do objeto propriamente dito para entender. Podemos simular mundos, podemos simular coisas diversas usando nossa imaginação e da nossa simbologia. Tá, Samuel, mas o que tem isso de importante? Tudo. Todo mundo se desenvolve dessa maneira. Não é um estudo simples, é um estudo complicado, feito por Piaget. E se todo mundo desenvolve dessa maneira, dentro desses estágios, todo mundo passa por essa questão de significante e significado, chega até as operações formais, assimila as coisas e acomoda isso dentro de si, do seu intelecto, do seu cognitivo, algumas acabam sendo perturbadas por essa introjeção e às vezes por falta de filtrar todas essas coisas que chegam. Veja que forte, todos os dias, se assim a gente permitir,
coisas destroem os teus princípios sagrados. Princípio é muito mais do que simplesmente um conceito. Princípio é algo que envolve algo muito mais abrangente. Nós, individualmente, temos os nossos princípios. Temos os nossos vieses, os nossos significados para o que está aí fora. Cabe a nós pensar realmente o que faz com que tenha o direito de nos incomodar e aquilo que não. O controle está na nossa mão. E eu posso citar, dentro da minha família, né, e que é vasta, somos em 7 irmãos, né, e alguns irmãos passam pelo menos a sensação de que nada os incomoda, enquanto outros passam a sensação de que estão sendo incomodados ou o filtro não está acontecendo. Meu pai tinha um exemplo de vida e ele vivia muito o momento, né? Era aqueles senhores que ficavam observando o sol durante as estações do ano passar pela sua área, a área, eu digo, onde ele sentava, para ver os seus beija-flores andando, voando para um lado e para o outro. E ele, enquanto observava, ele fazia suas ponderações, colocando a ideia de que vale a pena se preocupar por aquilo que não é nosso. E se passou a fazer parte desse nosso mundo anímico, cabe a nós ter estratégias internas para lidar com isso. Mas o mais importante é o filtro que nós temos que ter para saber o que realmente nos incomoda e o que pode ou não entrar, para que o drama, o combate, o terror, o torpor e principalmente a subserviência não ocorram na nossa vida. Que sejamos cada vez mais nós mesmos e, como usando novamente de Carl Gustav Jung, que o nosso processo de individuação seja lindo. Que aqueles que realmente chegam e contribuem nos tragam coisas novas e nos façam crescer, mas que aqueles que chegam até nós com apenas migalhas que jogariam aos porcos e aos cachorros, a gente saiba detectar como um radar e um farol, iluminando e fazendo com que a nossa vida anímica, o nosso mundo interno, seja mantido em paz e em harmonia. Que é o que eu desejo para você. Muito obrigado por me ouvir novamente. Um forte abraço e até a próxima.